promovido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviário, ANTAQ. Neste momento, convidamos para proferir a palestra de abertura o presidente da Autoridade Pública Olímpica, APO, o senhor Márcio Fortes, que irá falar sobre os eventos mundiais de esporte no Brasil e o desenvolvimento. Muito bom dia a todas as senhoras presentes. Agradeço a gentileza do convite e parabenizo os organizadores pelo evento, porque já soube do êxito da reunião de ontem, inclusive com a presença do ministro Paulo Sérgio, a presença das autoridades locais, e cumprimentar o nosso querido diretor Fialho pela iniciativa de fazer com que a ANTAQ possa, através desse tema logística, mostrar a importância do Brasil como um todo, né, para esse contexto novo que temos enfrentando, agora positivo, que é de realizar eventos da maior magnitude. Então, esse seminário é bom para discutir isso, dentro dos aspectos tradicionais da logística do país, mas agora um foco especial também para atender fluxos turísticos, aumento de cargas, porque todos esses jogos envolvem isso também. E você ter uma visão de crescimento sustentado a partir do comércio interno, do comércio internacional, calcado em boas rodovias, sim, de um lado, de bons aeroportos de outro, mas sobretudo também de portos que funcionem, seja portos de cabotagem internacional, portos interiores. Então, é um contexto muito importante para a realização desse evento, por isso me congratulo com os organizadores e renovo meus agradecimentos. Nós temos, no Brasil, uma série de eventos esportivos que estão em sucessão. Jogos Pan-Americanos, recentemente os Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, antes precedida da Copa das Confederações, Jogos Olímpicos, precedido de eliminatórias de futebol feminino e masculino, em outras cidades que não o Rio de Janeiro, muita gente não sabe disso. Não se pode realizar nenhum evento no Rio de Janeiro antes de acender a tocha olímpica, então nenhum evento olímpico lá poderá ser realizado. Nós temos eliminatórias aqui próximo, em Salvador, em Brasília, em São Paulo e Belo Horizonte, ou seja, outras cidades olímpicas. Mas nós temos também a participação de todas as cidades do Brasil nesses eventos, porque não há certeza de onde as delegações vão querer ficar. As delegações escolherão pontos de aclimatação, de treinamento, de acquaintance com o Brasil, ou seja, se tornar familiares dos brasileiros, saber como lidar com o povo brasileiro. E a Copa do Mundo está distribuída por 12 cidades. O Rio de Janeiro tem a concentração dos Jogos Olímpicos, mas há inclusive iniciativas para que cidades que queiram ter ponto de apoio de treinamento possam ter recursos disponíveis. Então, ninguém está fora. Há pouco, inclusive, uma entrevista que eu trazia recentemente à televisão oficial, eu dizia isso. Todas as cidades brasileiras estão envolvidas com esses eventos. Basta você ter uma confluência de interesse de uma delegação ou do lado de oferta das cidades, de apoio para que isso possa ser realizado. Então, nós temos na Copa do Mundo, de um lado aqui, proximamente, temos Recife, temos, do outro lado, nós temos Manaus. Então, estamos aqui bem no meio do caminho para ter um apoio também para esses jogos. Isso, claro, que envolve logística de toda a natureza. Mas eu gostaria de, primeiro, dizer o que é APO. Alguém disse aqui APO, ou o que é APO. O que é isso? Que bicho novo é esse que foi criado? Autoridade Pública Olímpica. Eu brinco com esse bicho novo porque é algo novo mesmo. Nunca se fez nesse país um consórcio interfederativo, ou seja, uma participação de União Federal, Estado e Município. Inclusive, é uma experiência muito nova que poderá ser repercutida no futuro. A Lei das Concessões criou as possibilidades, das concessões, a legislação do consórcio possibilitou a existência desse tipo de iniciativa. Acontece que a legislação foi criada, a regulamentação demorou uns 2, 3 anos a sair. E os municípios já fazem isso, já fazem consórcio, por exemplo, na área de saneamento. Quando eu estava no Ministério da Cidade, eu tinha consórcio de saneamento, por exemplo, aqui no Piauí, com 30 municípios.
Mas colocar os 3 entes no organismo único é complicado, porque há perguntas desse tipo. Como é que eu recebo o recurso? Como é que eu presto conta de recurso? Como é que eu me relaciono com os tribunais de contas da União, Estado e Município? Quem me controla? São os 3 ao mesmo tempo, ou cada um em separado? Regime de pessoal? São perguntas assim básicas para institucionalizar algo que é importante, mas que é muito novo. Tanto que nós estamos desenvolvendo nosso trabalho, de um lado, já com a equipe nomeada, pequena, mas muito atuante, de outro lado, deixando a estruturação em função dessa constante discussão a respeito de como se faz isso ou aquilo. Nós, inicialmente, estivemos vinculados ao Ministério do Planejamento, estamos com o Ministério do Esporte, e a vinculação é apenas uma referência orçamentária, porque nós temos que estar ligados a algum ponto. Lembrando o seguinte, que a APO é como se fosse uma empresa. Nós temos um Conselho Superior, como se fosse o Conselho de Administração, e lá estão, pela lei, a presidenta Dilma, o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes. O prefeito está presente pessoalmente, o governador também, e a presidenta Dilma se fez representar pelo ex-ministro, presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. É um conselho de administração. E nós temos um conselho fiscal, temos um conselho de governança, que é consultivo, exceto em matéria orçamentária, a prestação de contas, que ele aprova, e temos a diretoria executiva e a presidência. Então, é praticamente uma empresa. E estamos funcionando já no sentido de interagir, porque alguém vai perguntar, você faz obras? Você faz licitações? Qual é a sua responsabilidade afinal? Bem, vamos colocar, Londres está fazendo as Olimpíadas agora. Lá, muito fácil, lá você tem um quadrilátero aproximadamente, e lá dentro uma área degradada, foi criado um organismo chamado ODA, que é o Olympic Development Authority, que tem o objetivo de fazer tudo, desde licenciamento, transportes, construção das instalações, organização dos Jogos, juntamente com o Comitê Olímpico Internacional, tudo. Mas aqui no Brasil nós temos uma experiência diferente. Lá, inclusive, assinalar também que Londres está no 2º prefeito ainda, não tem uma tradição de ter um prefeito em Londres. No Brasil, nós já temos um programa que vocês conhecem muito bem aqui no Maranhão, que é o PAC. PAC significa relação direta com o Estado, com o município, com parcerias. Então, as obras já existem. Desde 2007 que nós temos o PAC no Brasil inteiro, com obras realizadas, em realização, ou concluídas ou não, através de recursos federais e estaduais, ou estaduais e municipais, em alguns casos no Brasil, até os 3 juntos. Então, é um jogo que já existe. Então, o que eu teria que fazer, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro? O PAC, desde 2007, já está envolvido lá com valores muito altos na cidade do Rio de Janeiro, por suas características. O meu trabalho é acompanhar a continuidade dessas iniciativas na área de transporte, saneamento, habitação, e incluir nas minhas preocupações outras partes do PAC também, que são importantes e que dizem respeito, inclusive, a esse seminário, a parte portuária. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou responsável pela entrega das obras e pela entrega do serviço necessário à realização dos Jogos Olímpicos. Significa entrega de quê? Então, algumas coisas que eu menciono como fundamentais, ou seja, quando não tem bala, não tem guerra. Se você não tem instalação para a realização dos Jogos, você não tem os Jogos. Se você não tem acomodação para os atletas, idem. Se você não tem local para mídia internacional, broadcast, mesma coisa. Se você não tem segurança adequada, mesma coisa. Então, esses são pontos fundamentais. Agora, é claro que há outras iniciativas que são importantíssimas, mas que já estão incluídas exatamente no que vem sendo feito através do PAC ou através de iniciativas isoladas da Prefeitura ou do Governo do Estado. Com isso, nós temos que acompanhar tudo que está sendo realizado e prestar contas ao Comitê Olímpico Internacional, para dizer, vamos fazer os Jogos sim, e tendo tudo concluído até um ano antes da realização dos Jogos, 2016. Eu vou passar rapidamente alguns dados sobre os Jogos, mas eu vou para voltar a tratar de logística em si, que é o que é importante aqui desse evento. Nós temos, nos Jogos Olímpicos, tem 41 campeonatos mundiais de 17 dias. Aqui uma referência, inclusive, com Beijing e Londres, porque é um retrospecto e projeção. 11 mil atletas de 205 países, nós devemos ter mais países, inclusive, que os outros Jogos. 21 mil jornalistas credenciados, 10 mil não credenciados. A expectativa é que a gente chegue a 40 mil.
Temos 90 mil voluntários, gente que vai atender, vai orientar, 200 mil credenciais que serão distribuídas, mais de 6,5 milhões de tickets vendidos, mais de 5 mil horas de transmissão ao vivo para 220 países, como foi o caso de Beijing. Mas não são apenas os Jogos Olímpicos, nós temos Jogos Paralímpicos. Quem acompanha pela televisão esses dias no fim de semana, no Rio de Janeiro, a inauguração da árvore, naquela árvore de Natal, que fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi lançado o símbolo dos Jogos Paralímpicos. Nós temos, após os Jogos Paralímpicos, também uma sequência importante de eventos, com 22 esportes em 12 dias. Temos mais 4.200 atletas, ficarão 5.500 jornalistas, 30 mil voluntários, mais de 1 milhão de espectadores presentes e 3 milhões de telespectadores. Vocês já imaginaram a logística para os Jogos Paralímpicos? Ou seja, você tem a situação de pessoas com necessidades especiais, esse é o termo correto que se usa, e você tem pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas que têm dificuldades visuais, deficiências visuais, tem que utilizar, inclusive, piso tátil, né? Você tem que ter um acompanhamento para pessoas com deficiência auditiva, visual, eu já falei, mas às vezes não é de cegueira, mas de deficiência visual, limitação, às vezes, que não exige uma cadeira de roda, mas tem limitação de membros. Vocês já imaginaram a recepção no aeroporto, numa delegação de Paralímpicos, para os Jogos, por exemplo, de vôlei de cadeira de roda? A quantidade de cadeira de roda descendo. Todos nós, o Brasil reclama de um melhor desempenho dos aeroportos brasileiros, e a presidência da República, a presidenta Dilma está preocupada com isso, e nós vemos que a situação é muito delicada para serem tratada nos Jogos Paralímpicos. É a questão delicada da acessibilidade. Isso passa também por investimentos locais, nas cidades sedes, não sedes, as cidades que darão apoio, na questão de, por exemplo, acomodações, habitações que possam receber pessoas com cadeiras de rodas. Nós, no PAC, no programa Minha Casa Minha Vida, colocamos um mínimo, sempre necessário, indispensável, para atendimento das pessoas nessa situação, com portas maiores, toaletes diferenciados, temos que ter rampas, só para estar, os investimentos são esperados. E logística nos aeroportos e nos portos também, por onde chegarão as pessoas. Então, isso tem que ser cuidado também pelas companhias docas, para na sua estação de passageiro receberem essas pessoas que participarão dos Jogos. Nós temos um envolvimento muito complexo. Nós temos o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê dos Paralímpicos, Governo Federal, Estadual, Municipal, federações internacionais, comitês olímpicos nacionais, as emissoras de TV, os patrocinadores, e o Rio 2016, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, mais as federações e confederações nacionais que têm esportes que serão modalidade de competição. Há uma série de convênios, acordos acertados com o Comitê Olímpico para a realização dos Jogos. Vocês devem ter acompanhado a situação da Copa do Mundo, a discussão a respeito de uma lei da Copa. Quais são os benefícios, por exemplo, fiscais que serão atribuídos aos participantes ou aos dirigentes ou à estrutura mesmo da FIFA. Nós temos o Comitê Olímpico uma coisa diferenciada. As candidaturas só serão confirmadas quando você tem já uma legislação básica sobre o assunto. Então, o presidente Lula, lá atrás, o governador do Estado e o prefeito assinaram cartas compromisso. Mas talvez muitos não saibam aqui que existe um ato olímpico, a Lei 12.435, ela exatamente trata das situações especiais que serão dispensadas no momento da realização dos Jogos Olímpicos. Desde isenções fiscais, que são, obviamente, depois discutidas a nível de Receita Federal, para ver que instruções normativas, atos declaratórios, decreto, lei, medida provisória que for necessário, mas também discussões sobre temas do seguinte tipo. Vocês sabem que nos aeroportos há concessionários, teremos concessionários, né? Teremos a participação do setor privado, como já mencionei, numa atividade nova do governo federal, tratando das questões, por exemplo, de São Paulo, de Brasília, nova presença privada, mas no período dos Jogos,
ficam suspensos os acordos de publicidade nesses estádios, perdão, nesses aeroportos, como também certamente nos portos. Já estou alertando, inclusive, o nosso querido doutor Fiel a respeito disso, porque existe um conflito de natureza comercial, porque os Jogos Olímpicos são exatamente para a realização desportiva, para a promoção do esporte, para várias coisas que eu falarei depois sobre legados que ficarão. Mas também tem um fundo comercial, tem os patrocinadores, né? O Comitê Olímpico arrecada muito recurso para poder exatamente fazer investimento em outros países que mais necessitam para a realização desses treinamentos, de despertar essas vocações esportivas, de realizar jogos em países mais pobres, inclusive. Então, tem um fundo comercial também que volta para os patrocinadores. Então, o ato olímpico tem muita coisa. Dispõe sobre, inclusive, a criação de uma agência antidoping, que nós não temos no Brasil. É uma preocupação. Nós temos serviços de várias natureza que têm que ser prestados. Por exemplo, na questão de como você já tem autorizações desde agora para a utilização de praias, para a realização de competições, como você vai lidar com a aduana, na receptivo que vai funcionar, seja nos portos ou nos aeroportos, como você vai lidar com o passageiro que chega, que é dirigente, que é desportista ou que é mesmo turista. Isso vale para porto e para aeroporto. Muitas vezes se fala só no aeroporto, mas nós temos os portos que recebem passageiros. Então, as estações de passageiros têm que estar adaptadas para a recepção rápida de todo esse pessoal que eu mencionei, com cuidado, com a atenção necessária. E com gente disponível, seja da Receita Federal, da aduana, a questão também, já que eu falei em competições em geral, até do Ministério da Cultura, que está presente aqui, a respeito, por exemplo, da entrada dos cavalos, que vão participar das competições equestres, né? Questão de quarentena dos animais, só para citar alguns pontos. Temos, é claro, a questão internacional da emissão de visto rápido, a questão do contrato de trabalho aqui internamente, são todos serviços que serão prestados, que eu tenho que acompanhar e dos quais terei que prestar contas, mas tudo isso previsto no ato olímpico, uma lei federal já sobre o assunto. A lei só valeria se nós fôssemos, no Brasil, com a cidade do Rio de Janeiro, fôssemos escolhidos, e a lei está em vigor. Então, há uma série de acordos, estão colocados aqui rapidamente, não vou mencionar, só para... No fundo, é isso que eu disse. Há vários acordos de marketing e acordos para a realização dos jogos propriamente. Esse orçamento não é do governo federal, é o orçamento apenas do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, que ele trabalha com recursos que vêm do Comitê Internacional, Olímpico Internacional, com recursos dos patrocinadores. Eu não vou dizer o nome dos patrocinadores, mas uma coisa interessante, um grande banco resolveu apoiar os Jogos da Copa do Mundo. O outro banco imediatamente está acompanhando os Olímpicos, então os recursos estão chegando de patrocínio para a realização dos Jogos, e esse valor, esse percentual de 24% colocado para o setor público é apenas para completar o orçamento se for necessário, mas que os patrocinadores privados estão comparecendo muito bem. O orçamento federal está sendo discutido em função exatamente das atribuições que nós teremos para estados e municípios, das parcerias que nós teremos. Mas ontem à noite, quase que eu ia cometer uma delicadeza de não vir aqui. Exatamente porque cheguei ao aeroporto do Rio de Janeiro para embarcar e a presidenta Dilma pediu para estar às 6 horas da tarde, porque nós vamos discutir exatamente esse tema da responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, já para as Olimpíadas de 2016. Porque nós temos que ver quem faz o quê. O que o governo do Estado faz, o que a Prefeitura faz, o que o privado faz, o que o Comitê Olímpico Brasileiro faz. Então, temos que distribuir isso em função do que será melhor para a cidade e também das realizações via PAC ou fora do PAC. Só para ter uma ideia, isso aqui do lado do Comitê Olímpico, no nosso lado, direito de TV, bilheteria, patrocínio internacional, patrocínios domésticos, fornecedores oficiais, licenciamentos, só para ter uma ideia de como isso não é do nosso lado, é o lado privado, o lado do Comitê Olímpico, como há uma forte participação esperada de patrocínios. Esse doméstico valor que está ali já foi superado, inclusive. Várias despesas dos organizadores dos jogos passam por força de trabalho, instalações, publicidades. São vários temas envolvidos num grande evento. Nós temos no plano conceitual da realização dos Jogos 4 regiões, temos o porto e temos a anel de transporte de alta capacidade. Então, isso aqui entra na área de logística já propriamente.
e mostrar o que nós temos problema de logística no Rio de Janeiro. Londres está tudo centralizado numa área só. No Rio de Janeiro nós teremos todos os eventos numa cidade, em 4 pontos diferenciados. Então, veja bem, nós temos, quem conhece a região do Maracanã, o Engenhão, onde o Fluminense costuma perder, temos Copacabana, eu sou tricolor. Não ganha. Desde que foi inaugurado, o Fluminense não ganha naquele estádio. Já inaugurou perdendo o Botafogo de 2-1. Eu sou tricolor, eu vou lá sempre. Foi campeão ano passado, foi ano passado no final. É o campeão, né? Até domingo que vem. Talvez tenhamos um novo vice, né? O eterno vice. Mas nós temos... Pena, aqui, está pulando aqui. Eu estava mostrando exatamente a mais importante, que é a logística. Então, nós temos uma cidade só, todas as competições. Na área de Deodoro, se realizaram os Jogos Militares, na área do Maracanã, do Engenhão, na área de Copacabana, na praia, juntamente com a área da Marina, competições que nós temos de areia ou na própria Ilha de Guanabara. Na Barra, teremos um parque olímpico com concentração de um sem número de competições. Então, nós temos um problema de logística muito forte aí, vamos fazer circular pela cidade. Nós não temos estrutura inicial para atender isso tudo. Temos, mesmo para a Copa do Mundo, já é um investimento forte. Foi no meu tempo do Ministério da Cidade, que é um BRT, que é um sistema fechado. O BRT é como se fosse um metrô de superfície, com área reservada, e que você tem ônibus de alta capacidade, que circula em uma área dedicada exclusivamente para transporte, com possibilidade de ultrapassagem para os ônibus, não é aquela questão de ficar enfileirado. Você tem pontos de ultrapassagem e, basicamente, é um metrô de superfície. Claro, com capacidade menor e um custo muito mais baixo. Mas nós temos o da Copa do Mundo, que vai da Barra até o aeroporto do Galeão. Então, já temos integração com o aeroporto. E você vai pensar o seguinte, e o porto? Não tem nada. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre o Porto Maravilha, mas para ligar o aeroporto de Santos Dumont ao Porto do Rio de Janeiro, nós teremos está sendo discutido no governo federal, ontem eu estava em Brasília discutindo isso, possivelmente teremos aquele bondinho, o veículo leve sobre trilhos, que será uma novidade. Então, estaremos ligando os dois modais, o aeroportuário e o portuário, fazendo uma ligação interessante, e é uma expectativa até de fechar a Avenida Rio Branco só para a passagem desse VLT, vai mudar totalmente a face da cidade. Eu vou correr, tem muita coisa aqui que é só para mencionar o seguinte, o que é que nós temos que pensar? Nas instalações e verificar o que é preciso complementar. Nós temos já cerca de 47% de instalações existentes, teremos que melhorá-las, ampliá-las, adequar a requisitos técnicos específicos das federações, das modalidades de competição, mas na Barra da Tijuca está concentrado aí um percentual de 54% dos esportes olímpicos e 59% dos paralímpicos. Obviamente, instalações definitivas e temporárias, porque não ficaram elefantes brancos. A ideia é só permanecer como definitivo aquilo que realmente tem atratividade, tenha competição e você possa ter condições de manter. Então, uma série de modalidades que serão realizadas na Barra, estão vendo desde nado, polo aquático, ciclismo, basquetebol, badminton, etc. Lembrar que vamos ter que fazer uma piscina nova, porque nós já temos o Maria Lenk do Pan-Americano, mas mudaram as regras do jogo e também quanto à quantidade de pessoas, que depois, desde Beijing, o Comitê Olímpico pediu acréscimo nas arquibancadas, e também a questão de regras da caixa d'água. Então, haverá uma piscina nova que será construída e depois desativada. Então, coisas desse tipo. Os Paralímpicos também estarão concentrados, basquete de cadeira, como mencionei há pouco. Falei basquete há pouco, a questão da chegada dos cadeirantes, ciclismo, futebol, rugby, etc. Em Copacabana, teremos 14% dos esportes paralímpicos e 18% dos paralímpicos. Aí teremos remos, canoagem, vôlei de praia, maratona, triatlon, vela, atletismo, ciclismo. Vocês estão pensando já a complexidade do que é, né? Trocamos de um lugar para outro, com competições internacionais. Os Paralímpicos também temos remo, canoagem, ciclismo. Eu estou simplificando. Maracanã, temos 18% dos esportes olímpicos, estaremos concentrados em atividades atléticas e 90% de paralímpicos. Sempre há um número de instalações permanentes e um número provisórias. Maracanã, já conhecido ali, nós temos não só o Maracanã, como o Maracanãzinho, para voleibol e para atletismo.
na área vizinha, e rugby também. Paralímpico, tiro ao alvo, etc. E vamos Deodoro, onde já tivemos os Jogos Militares há pouco. Estive visitando, inclusive, a semana passada. Nós temos estações 5 permanentes e 2 temporárias previstas. Aí já temos 14% do estádio. Nós temos aí hipismo, falei a questão do cavalo há pouco, tiro esportivo, ciclismo, canoagem, slalom, esgrima, pentatlo, teremos BMX também. Então, teremos atividades novas, teremos uma pista nova lá de esportes radicais construída em território militar. Então, já viram que é um território militar, em que teremos construção de instalações para atividades do público em geral. Então, questão de segurança, aí nós temos que negociar muito bem isso com os militares. É diferente dos Jogos Mundiais Militares que se realizaram lá, eram militares. E, para quem não sabe, mesmo com toda a segurança, a final, que sempre o Brasil não participa não consegue nesses Jogos participar em finais, sejam olímpicos, ganhando, é claro, mas no caso dos Jogos Militares de futebol, apesar de nós termos sido campeões das medalhas nos Jogos Militares, no futebol nós também não conseguimos ganhar. E a final foi Argélia e Egito. E terminou na maior pancadaria. Entre os militares mesmo. Então, você imagina agora em competições civis lá o que possa acontecer. Então, nós temos uma situação delicada aqui de administrar também a construção e a segurança nas instalações. Bem, nós já temos 47%, como eu disse, das instalações existentes, que nós temos que melhorá-las, temos que ajustar a exigências novas, teremos instalações novas, que serão construídas como definitivas, e temporárias 25%. É aqui que está o meu trabalho de APO, é conseguir entregar todas essas reformas e essas instalações novas, definitivas e temporárias. Aqui está a questão do porto. Isso aqui é um legado que fica para a cidade e passa aqui pelo interesse exatamente da ANTAC. Lembrar que eu fui 7 anos do Conselho de Docas e também do CAP do Rio de Janeiro, e nós tínhamos o eterno problema do que fazer com aquele pier. O pier estava colapsado, ele tinha um problema de estrutura, o que fazer com ele? Várias propostas foram discutidas, de museu, centro de convenções, etc. Até que um dia o prefeito conversou comigo, nós fomos então no gabinete do então secretário, e hoje membro da direção da ANTAC, Dr. Pedro Brito, para discutir como fazer o arrendamento daquele pier para a cidade. E acabou sendo feito. Mas toda a área está sendo remodelada, inclusive porque teremos atividades nessa região, um centro da parte de mídia, né, de operações tecnológicas e a recepção dos dirigentes, acomodação de dirigentes do Comitê Olímpico, de delegações, possivelmente também, em navios que estarão ancorados. Aquele pier será seguido de um outro pier em Y, à esquerda, em que 6 navios serão ancorados, possivelmente mais 2 ficarão ao largo do acostamento, ficarão 8 navios ancorados ali, nesses navios cruzeiros, para servir de complementação de acomodação no Rio de Janeiro para o que for necessário. Então, mas toda essa área está sendo revitalizada, porque ela dá apoio também ao Maracanã e ao Engenhão, que é relativamente próximo. Como eu disse, teremos um VLT que está sendo discutido, o prefeito vai construir, o governo federal vai apoiar, ligando o porto ao aeroporto Santos Dumont. Então, a intervenção em transporte, esse é o quadro do Rio de Janeiro, nós temos que ter vários BRTs, cruzando em vários sentidos, para ligar justamente os clusters, as regiões onde ocorrerão os eventos. Um BRT Transcarioca, que é da Barra ao aeroporto, a Transoeste, que vai para o lado oeste da cidade, teremos o Transbrasil, que já foi aprovado agora, que vai até o Deodoro, outro que sai de Deodoro e vai até Recreio dos Bandeirantes. Então, tem uma série isso dá mais de 100 quilômetros de BRTs. Isso é tudo investimento em logística urbana, para fazer o evento acontecer. E por que é tão importante para o evento o BRT? Porque a família, chamada família olímpica, precisa se deslocar. A família olímpica é dirigente, é o atleta, é o dirigente, é o treinador, é o médico, a delegação, precisa se deslocar mais rapidamente de um centro para o outro, ou do hotel para o outro. Então, precisa ter uma chamada via olímpica, Olympic Lane, onde esses carros devem transitar com liberdade. E nada melhor que uma pista de BRT para esse fim. Dificilmente você vai colocar um dirigente no metrô. O metrô é importante para fazer com que a vida da cidade continue normal. E os investimentos serão exatamente em metrô para não haver alteração dessa normalidade esperada de vida. Então,
Esse aí que eu mencionei, a questão do Bus Rapid Transit, estão todos mencionados, aí não vou me deter, mas está mais de 100 quilômetros que nós teremos aí de vias novas. Cada um, o Transcarioca, 28. Isso é tudo investimento, lembrar que é investimento privado. Lembrar que não são obras realizadas por Estado, município ou governo federal. São obras licitadas com recursos federais, estaduais ou municipais. E em cada um desses PRTs, inclusive o Transcarioca, até com regime de concessão. A Transolímpica de 20 quilômetros. Transoeste, 38 quilômetros, que vai até Santa Cruz. A Avenida Brasil, que vai permitir chegar ao local do Deodoro, que tem uma extensão que não está colocada nesse mapa ainda. Aí é simplesmente uma mostra do que nós temos das extensões todas, desse 38, está difícil de verificar aqui, 38, mais 39, mais 20, ultrapassa 100. O metrô também será expandido para poder fazer a vida da cidade normal. Tudo isso é logística. Teremos que mexer além do elevado, além do metrô, num elevado de praia, ali na região de São Conrado. Então, nós temos um anel de transporte de alta performance envolvendo os BRTs, o metrô, inclusive, e também os ramais ferroviários. Você tem metrô e o setor privado lá com a Supervia, e temos o VLT, o Bamudinho, que eu falei que vai fazer a ligação do porto com o aeroporto. Vocês imaginam o investimento necessário para fazer isso tudo. Imagina o seguinte, essa é a minha função, acompanhar tudo isso sem duplicar. Porque cada um desses projetos tem um sistema de acompanhamento, ou estadual, ou municipal, ou da Caixa Econômica, ou do BNDES, com órgãos financiadores oficiais. E o que eu tenho que fazer é acompanhar diuturnamente a evolução dos projetos para que não haja atraso. E a legislação da APO diz o seguinte, se por acaso alguma obra tiver um problema sério e não for adiante, o APO assume. De alguma maneira, faremos, entre aspas, o sequestro do financiamento ou dos recursos orçamentários para levar a obra adiante. Então, nós temos esse poder. E temos um outro poder importante, quem acompanhou a questão do regime diferencial de compras, que é uma alternativa à lei das licitações. Os projetos que nós coloquemos como olímpicos se beneficiarão dessa nova rotina nas licitações. Se eu não carimbar, não adianta que não vai se beneficiar. Então, é uma situação muito importante que tem a APO para definir como se aplica esse regime que foi tão discutido em termos de executivo, em termos de Congresso, em termos de Tribunal de Contas da União. Então, o que nós esperamos? Vamos falar um pouco de legado. Queremos fazer um grande evento, né? Levantar o orgulho nacional, a autoestima. A missão é entregar jogos com qualidade, né, com excelência, ao mesmo tempo promovendo ainda o próprio os Jogos Olímpicos para a sequência já em 2020. Tem uma palavra básica ali que é sustentabilidade. Vou tratar mais adiante no legado, é algo muito importante que passa pela construção, pela relação das instalações, pela relação com o meio ambiente. Os valores olímpicos são celebração, participação, realização, e então todas essas palavras aqui são palavras-chave: organização, criatividade, transformação, trabalho de equipe, calor humano, hospitalidade. Tudo isso o Comitê Olímpico quer promover. Tá? Justamente mas também tem lados positivos e negativos. Quando se ouve falar em Barcelona, que é ótimo, foi tudo muito bem, tudo isso aqui valeu. Quando fala em Grécia, não preciso comentar. Até hoje estão pagando a conta, essa crise toda passou pela Grécia. Os valores olímpicos básicos são excelência, respeito e amizade, os paralímpicos, coragem, determinação, inspiração e igualdade. Trabalho conosco, saber que é o emblema do Rio 2016, que justamente é o Comitê Olímpico Brasileiro, mais confederações. E nós temos que acompanhar as obras, as reformas, as condições temporárias, os serviços são leis, regulamentações, operações do governo, e construir uma matriz de responsabilidade, exatamente o que mencionei há pouco, também pela importância do regime diferencial de compras, mas também para o acompanhamento junto ao Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, saber como anda o nível de maturidade de cada projeto. O que nós vamos discutir com a presidenta hoje, inclusive, é o andamento dessa matriz de responsabilidade. Isso aqui são questões do que nós acompanhamos dentro de cada projeto, só para ter uma ideia a que ponto nós vamos.
o tema, a área, sub-área, o cluster, projeto, subprojeto, responsável, executor, categoria, execução financeira, tudo isso aqui nós temos que fazer acompanhamento. Para quem acha que o trabalho é fácil e acha que está muito longe, 2016 está na esquina, é pior que 2015, porque eu tenho que entregar tudo com antecedência de um ano, porque os eventos testes são realizados. Como Londres agora já está fazendo eventos testes para saber se as coisas funcionam e estão descobrindo algumas coisas que não funcionam. E criticando algumas áreas, algumas situações também, por exemplo, de segurança lá, que está sendo mudada. O que nós estamos, nossa tarefa agora é encaminhar esse projeto, uma vez discutido a matéria com a Presidente da República, conclusão da matriz de responsabilidades, e fazer esse monitoramento. O legado. O que é o legado? O legado é o que fica. O que vai ficar para nós? O que interessa aqui especificamente a nós aqui da ANTAC, do Governo Federal. No Porto do Rio de Janeiro nós teremos uma mudança lá de qualidade, já pela revitalização do porto e pelas ações da Companhia Docas e das determinações da ANTAC. Então, toda aquela área vai ser remodelada, a estação de passageiros, isso influencia e muito também a visão que o estrangeiro ou do que o turista tem do país. Uma boa estação de passageiro, uma recepção rápida, ágil, de segurança, de Receita Federal, de aduana, de Ministério, todos os ministérios envolvidos, Ministério da Agricultura, para citar exemplo. Tudo isso influi para que você tenha uma visão boa do país. E isso é um legado que fica. O legado fica, o PIA vai ficar, né? Vai ajudar muito o turismo, né? O PIA vai ficar, a remodelação daquela área. Agora, sobretudo, a importância que é atribuída à Companhia Docas. Legado de outra natureza, legado ambiental. Está sendo feito um investimento muito grande, só em projetos ligados, que eu posso estar ligado diretamente às Olimpíadas, são 1 bilhão e 300 milhões, para manutenção da qualidade da água nas lagoas, próximo ao local do evento, na espelho d'água, onde você tem competição de remo, de canoagem, de vela. Então, isso tudo passa por investimento em saneamento, em dragagem, em você cuidar do lixo. Então, são pontos fundamentais. Você ter qualidade de água e tratamento de esgoto são fundamentais para esse aspecto de sustentabilidade. Você tem formação de pessoal. Vocês viram que a questão de voluntários, você tem que se aperfeiçoar em línguas para receber tanta gente com tanta língua diferente. Você tem uma visão cosmopolita do mundo e não apenas suburbana de uma área, do seu bairrozinho, você tem que mudar o conceito. Você tem a inspiração para atletas, para que não são atletas virarem atletas, inspiração, vocações despertadas. E você faz isso tudo com muita também ação de apoio, seja apoio estadual, vamos ver o caso do Maranhão aqui, estadual, municipal, ou ação privada. Você não fabrica de uma hora para outra um atleta se você não sabe que ele existe. Você tem que procurar. Não vai chegar aqui e vou dizer, o Fialho, você vai correr 100 metros. Né? E saber se ele tem condições, né? Então, e saber se ele quer fazer. Né? Então, quem tem que fazer isso? Tem que ter uma garimpagem. Então, tem programas federais, né? E até no Ministério do Esporte e da Educação, há programas estaduais e municipais. Porque a Olimpíada pode ser no Rio de Janeiro, mas ele é nacional. Não sei que nessas salas pode aparecer de uma hora para outra aqui um atleta. Alguém tem que procurar. Então, você tem programas de estímulo, né, de garimpagem. Mas, ao mesmo tempo, tem um estímulo à vocação. Eu digo, até, não sei se é correto ou não, que um grande legado das Olimpíadas vai ser 2020, para nós. Porque a garotada toda que vai se interessar por Olimpíadas, no Brasil inteiro, vai pensar, quem sabe eu não posso fazer alguma coisa, arremessar um peso, dar um tiro, né, montar cavalo, sei lá, eu posso fazer alguma coisa. Vai despertar vocações. Mas também é o seguinte, se ele tem a vocação despertada, espera aí, eu tenho que trabalhar amanhã, não posso treinar. Depois da manhã eu tenho que trabalhar, não posso treinar. Tem que ter um patrocínio. Então tem que ter um apoio de procurar, estimular, primeiro a participação em atividades esportivas, você vê quem tem condições para ser estimulado, ser aperfeiçoado. Você passa para esporte de alto rendimento, né, que pode ser campeão, mas você tem que manter a pessoa, então você tem que ter um patrocínio, seja programa estadual, federal, ou aí o setor privado também entra, tem que patrocinar. Isso é no Brasil inteiro. Isso vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Maranhão. Pode ter campeões aqui que nós podemos trazer para a competição, desde que haja um apoio necessário. Esse é um grande legado. Então eu digo o seguinte, que o grande legado, vamos procurar ganhar medalhas agora. Nesse negócio de obra, serviço, é muito bonito, mas nós temos que ganhar medalhas em 2016. Essa atividade já está em curso. Mas eu acho que em 2020 vão ganhar muito mais.
Porque eu aposto que muita gente aqui vai ligar a televisão para ver a abertura dos Jogos Olímpicos. Vai ser um percentual muito pequeno aqui que a gente vai acompanhar o lançamento de dardo, né, salto em altura, né, quem vai acompanhar o tiro, acompanhar a parte equestre, duvido. Então, quando você tem agora o interesse despertado, vamos ver como é que é isso, como é que faz aquilo, né? Você pode ter, inclusive tem modalidade de esportes novos, até no Brasil, quem joga golfe agora, o olímpico, golfe entrou na modalidade olímpica também. Isso vale, quem joga golfe aqui pode ser um bom jogador também na Olimpíada, não é porque está no Maranhão ou no Rio Grande do Sul, ele pode participar. Então, nós temos que ganhar medalhas, e para ganhar medalhas a gente tem que dar apoio, tem que procurar e dar apoio. Esse é um grande ponto importante. As instalações definitivas também terão que ser bem utilizadas. Bem utilizada porque não basta deixá-la ao levante branco, não é? Se trancar a porta, não adianta. Porque daqui a um mês está tudo deteriorado. Você tem que fazer manutenção, pensando no seguinte, a manutenção da estrutura, mas também levar gente para competir. Levar gente para competir significa que você tem que procurar nos colégios, procurar nas universidades, quem pode competir, quem está interessado, pagar professor, pagar gasolina da Kombi que vai levar, por aí, então coisas desse tipo. Então você tem que organizar toda a atividade, senão vai ficar fechado. E ficar fechado é como automóvel na garagem, daqui a 2 meses não anda, está parado. Então, agora, aliás, falando nesse ponto, é coisa interessante, eu tenho que correr muito com as obras, eu não posso correr muito. Se eu correr muito, depois eu tenho problema de manutenção. Tem que ficar pronto um ano antes, vai ficar 2 anos antes, e aquele ano inteiro pode acontecer, a calha dá problema, o madeirame tem que ser trocado, a tecnologia, por exemplo, na área de tiro pode mudar, a tecnologia de transmissão pode mudar. Agora, vem equipamento à beça para o Brasil. Tem que entrar, por isso nós estamos discutindo uma alteração na legislação portuária, de comércio internacional, por exemplo, a admissão temporária. Muita coisa que vai entrar e vai ter que sair depois. Se os interessados acharem que compensa sair também, porque na área tecnológica vai entrar muita coisa de transmissão, de broadcast, pode ser que depois de 2 anos de permanência aqui já não compensa levar de volta, então temos que discutir essas situações. Mas vai entrar isso, talvez vai entrar via aeroporto e vai entrar também via porto. Então, agilidade na recepção, isso nos portos, agilidade de liberação das cargas, isso vai ser muito importante. E aí entra aqui a ANTAC, entra aí a Companhia Docas, entra a Receita Federal, entra todo esse conceito de dar priorização a um evento que, se bem conduzido, produz uma imagem do país muito maior do que você possa imaginar. E também, se sair errado, a potencialização é negativa também. Então, tem muito cuidado com isso. Não queremos problema de Grécia aqui, vamos fazer exatamente o que outros países fizeram, que ficaram para a história, como no caso da Espanha com o Barcelona. E mesmo que não saia tão bem com o Barcelona, também tem um problema muito importante, que é a comunicação. A imprensa está envolvida nisso. Tem que ter envolvido. Você tem que fazer releases, mostrando o que está sendo feito, o que está sendo conduzido, como fazer, como conduzir, o que vai ficar de legado. Porque importante é o fato, mas também importante é como é colocado no jornal, o que está sendo feito, o que está sendo ganho, o que está sendo produzido. Então, a logística, sim, é importante para o evento. A participação de qualquer cidade, né, é importante. Não precisa ser São Luís, pode ser uma cidade do interior. Se você tem um atleta lá, você também pode ter uma situação diferente, que é a seguinte: será que alguma delegação não queira, seja da Copa do Mundo, ou seja, das Olimpíadas, não queira fazer aclimatação aqui em São Luís? Será que haverá aqui centros disponíveis para justamente atrair essas delegações, centro de treinamento, porque muitas vezes as pessoas vêm para o Brasil para se aclimatar ao clima, né? Quer saber como é que o clima no temperado, como é que o clima no trópico, as delegações vêm antes, justamente para poder, no momento da competição, estarem próximas já do clima Brasil, da relação com o brasileiro, como se lida com a sociedade. Então, tudo isso tem a sua importância no Brasil inteiro, por isso que esse seminário aqui, falando de Copa do Mundo e falando de Olimpíada, ele vale para qualquer cidade brasileira, não é só para o Rio de Janeiro. E a logística está envolvida na medida que você tem que lidar com transporte passageiro, transporte de carga, receptivo adequado, liberação rápida de que chegue para o porto, ou seja, também para o aeroporto, ou mesmo nas rodovias que você tem um tratamento privilegiado para essa circulação dessas cargas que vão, de uma maneira ou de outra, influenciar e muito na realização dos jogos. Equipamento desportivo que chega, equipamento de broadcast, equipamento médico que pode chegar, tudo isso nós temos que ter em visão na realização dos Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo. E só para lembrar que o Brasil também vai trazer o Papa vem aqui,
Teremos também a Copa das Confederações, teremos a Rio+20. Então, o que o Brasil está sediando de grandes eventos, tanto que foi criada uma Secretaria de Grandes Eventos também para a segurança no Ministério da Justiça. Porque quem se lembra de 72, das Olimpíadas, segurança foi o problema crítico daquela Olimpíada. Não podemos facilitar em qualquer momento e temos que ter, então, agora uma Secretaria de Grandes Eventos no Ministério da Justiça, coordenando toda essa área de segurança, envolvendo Força Armada, envolvendo Polícia Militar, o Guarda Municipal, todas as áreas que estão vinculadas à defesa. Isso no Brasil inteiro, o treinamento será necessário e poderá haver participação, é claro, local aqui do Maranhão, disponibilização de pessoas, como foi naquela Força Nacional de Segurança durante os Jogos do Pan-Americanos, que você teve policiais do Brasil inteiro participando do evento. Então, estamos integrados no Brasil inteiro e espero que nessa sala apareçam alguns atletas também para ganhar as medalhas para a gente. Muito obrigado pela gentileza do convite.